Caros alunos, espero que vocês todos estejam bem. Então, dando continuidade ao estudo das vacinas, hoje nós vamos ver a vacina contra o pneumococcus. Vamos compartilhar os slides, então? Então, nós vamos estudar a vacina para o pneumococo, entender um pouquinho a doença e como fazer a proteção contra as doenças causadas pelo pneumococo. Começar a entender quem é o agente etiológico, então, é uma bactéria encapsulada, que é o Streptococcus pneumoniae. Essa bactéria é um diplococo gram-positivo. Lembra que nós vimos que a Neisseria meningitis era um diplococo gram-negativo, enquanto que o Streptococcus pneumoniae é um gram positivo. Então, a imagem é muito semelhante, ambas são diplococos, só que o meningite, a Neisseria meningitidis é gram-negativo, enquanto que o streptococo, o pneumococo, é um streptococo, que é um diplococo, verifica que ele está sempre aos parzinhos, por isso que é diplococo, 2 cocos, gram-positivo. Então, vamos entender ainda um pouquinho melhor do agente etiológico. Ele tem uma cápsula polissacarídica, e o fato dele ter cápsula dificulta muito a dificuldade para defesa pelos fagócitos, como já conversamos com vocês. Então, ele tendo essa cápsula polissacarídica, ele causa dificuldade do nosso organismo para nos defender contra essa bactéria. E para defesa contra o pneumococcus, eu preciso de anticorpos. Então, as crianças pequenas não têm anticorpos, então elas têm dificuldade para fazer a defesa contra o pneumococo. A composição antigênica do polissacarídica da cápsula classifica os pneumococos em 90 sorogrupos diferentes. Essa bactéria coloniza o trato respiratório superior, isso significa que ela nem sempre está causando doença, mas ela está presente e pode transmitir a infecção para outra pessoa. Ela pode causar infecção localizada ou invasiva. E o agente infeccioso que mais comumente causa pneumonia bacteriana em crianças e adultos, particularmente em idosos. Então, é a causa mais comum de pneumonia bacteriana no ser humano. A transmissão ocorre por meio de gotículas de saliva ou através de secreções. Particularmente em ambientes fechados, com aglomeração de pessoas, facilitando a disseminação da bactéria. Então, é a transmissão por via oral, através de gotículas de saliva ou secreções das vias respiratórias. Os dados da Organização Mundial de Saúde para crianças menores de 5 anos, aqui na América Latina e no Caribe, mostram que ocorrem 1.600.000 casos de pneumonia pneumocócica por ano aqui nessa região da América Latina e do Caribe. Isso ocasiona 182 milhões de internação por ano, e causando 12 a 28 mil mortes por ano, principalmente nos extremos da vida, crianças e idosos. Isso resulta em 1.410.000 casos de consultas médicas, com um custo de 333 milhões de reais por ano. O Streptococcus pneumoniae, então, é o agente infeccioso que mais comumente causa pneumonia bacteriana em crianças e em adultos. Não existe uma estatística específica para o pneumococcus, mas se sabe que o pneumococo é a principal causa de pneumonias
causas de pneumonia, de uma maneira geral. Então, a gente pode ter uma estimativa da incidência, da frequência e hospitalização de casos de pneumonia segundo a faixa de idade. Então, observa que nas crianças menores de um ano, a imensa taxa de hospitalização por conta de pneumonia, principalmente o pneumococo, que vão diminuindo conforme chega a faixa de idade, chegando ao mínimo na faixa da adolescência e depois aumentando novamente com os adultos e subindo imensamente na faixa dos idosos acima de 60 anos. E analisando a mortalidade pela pneumonia, observa que aumenta um pouco nas crianças menores de um ano, mas principalmente aumentam na faixa de idades maiores. Principalmente os idosos é que mais morrem por pneumonia. Vamos entender um pouquinho as formas clínicas da doença. A Streptococcus pneumoniae pode dar doenças localizadas ou doença invasiva. Das doenças localizadas, ele pode cursar com otite, sinusite, artrite séptica, pneumonia. E as doenças invasivas são aquelas em que se ocorre isolamento do pneumococo em locais que são normalmente estéreis para o micro-organismo, como sangue, líquido pleural, líquor. E as doenças que são invasivas são a meningite, a endocardite, a pericardite, a peritonite, a bacteremia sem um foco localizado, quadros de sepse. As síndromes clínicas mais importantes causadas pelos pneumococos são a pneumonia, as bacteremia e as meningites, principalmente causando mortes por conta dessas doenças. Qualquer pessoa pode ter uma doença pneumocócica em qualquer faixa de idade. É a doença mais frequente dos adultos, mas ela é mais grave nos extremos da vida, tanto em gravidade da doença quanto o risco de mortalidade. E em certas condições clínicas que aumentam o risco para a doença, principalmente naquelas condições em que o paciente tem imunodeficiência. Os pacientes que têm maior risco de adoecerem de formas graves e até fatal. Então, são crianças menores de 5 anos e particularmente menores do que 2 anos, são os idosos acima de 60 anos, pacientes com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, anemia falciforme, pacientes diabéticos, pacientes que não têm o baço, seja porque nasceram sem o baço, ou porque precisaram retirar o baço cirurgicamente, ou por doenças que alteram o funcionamento do baço. Doenças do coração e do pulmão, imunodeficiências, particularmente as imunodeficiências por anticorpos, do sistema de fagócitos e do sistema do complemento, aumentam muito a suscetibilidade às infecções por pneumococo. A doença pneumocócica é responsável por 15% de todas as mortes de criança menores do que 5 anos de idade em todo o mundo. É a maior causa de mortalidade infantil por doença prevenível por vacinas. Então, existe vacina para o pneumococo e ainda ele é a maior causa de mortalidade infantil por doença em crianças menores de 5 anos. Em adultos maiores do que 50 anos, principalmente os maiores de 60 anos de idade, a pneumonia pneumocócica é uma das principais causas de internação e de morte. A pneumonia é a apresentação clínica mais comum da doença pneumocócica em adulto. A bacteremia ocorre em cerca de 20 a 30% dos pacientes com pneumonia pneumocócica. Então, o que é a bacteremia? Então, o paciente tem um quadro de pneumonia e ele
bactérias no sangue circulante. Então, ele faz um quadro de bacteremia. Isso leva a bactéria para todos os cantos do nosso organismo. E ela ocorre em 20 a 30% dos casos do paciente com pneumonia pneumocócica. A letalidade, ou seja, o quanto morre de cada paciente que tem a doença meningocócica, se ele não tiver bacteremia, 5 a 7% dos pacientes que tiverem doença meningocócica vão morrer. Enquanto que, se o paciente tiver bacteremia, além da pneumonia, ele tiver também uma bacteremia, 20% desses pacientes vão morrer. E isso ainda é muito mais elevado se o paciente for um paciente idoso, aumenta muito mais ainda o risco de morte. Então, a pneumonia chega a doença pneumocócica chega a ter uma letalidade de 80% em idosos e são comuns as sequelas neurológicas. Então, a meningite pneumocócica no paciente idoso leva a 80% de morte. Pacientes com doenças crônicas, cardiovasculares, pulmonares, hepáticas, renais, neurológicas e imunodepressão apresentam um grande fator de risco para apresentarem a doença grave da pneumocócica. Pacientes com doenças cardíacas ou pulmonares, crônicas ou diabetes mellitus têm um risco de 3 a 6 vezes maior de ter doença pneumocócica invasiva. E pacientes com imunodeficiência, particularmente dos anticorpos, do sistema de Fagócio, do sistema do complemento, possuem um risco de 23 a 48 vezes maior de desenvolver a doença invasiva. É, portanto, evidente a importância de vacinar crianças e idosos com a doença, com as vacinas para o pneumococcus, para prevenir esse grande risco de morte dessas populações. Observe nesse gráfico a relação inversa entre o número de casos de meningite por meningocócico, a diminuição do número de casos com o aumento da cobertura vacinal. Então, aumentando a cobertura vacinal, eu tenho diminuição do número de casos por meningite pneumocócica, que causa 80% dos pacientes, da morte de 80% dos pacientes idosos que apresentam a meningite pneumocócica. Das vacinas pneumocócicas que são disponíveis, nós temos 3 vacinas que são disponíveis para o pneumococo. Nós temos a vacina pneumocócica conjugada 10 valentes, que é a vacina que tem 10 sorotipos de pneumocócico, ela protege contra 10 sorotipos de pneumococos. Ela previne 70% das doenças graves, desde otite, pneumonia e meningite. A vacina pneumocócica conjugada 13 valentes, ela então protege contra 13 sorotipos do pneumococo. E ela previne cerca de 90% das doenças graves causadas pelo pneumococo, principalmente otite, pneumonia e meningites. E a vacina polissacarídica 23 valente, ela é feita com 23 sorotipos do pneumococo, e ela é utilizada em situações especiais de pacientes com alto risco de desenvolver doença pneumocócica, como nós vamos ver daqui a pouquinho. A vacina pneumocócica 10 é uma vacina conjugada. Como nós já vimos, a vacina conjugada é aquela que tem junto um antígeno proteico. Ela é conjugada a um antígeno proteico. Ela é uma vacina inativada, então ela é feita com partes da cápsula da bactéria. Então, tem a cápsula de 10 sorotipos de Streptococcus pneumoniae.
8 delas são conjugadas com a proteína D do hemófilos influenza tipo B, uma delas é conjugada com o toxoide tetânico e uma é conjugada com o toxoide difterico. Ela tem como adjuvante o fosfato de alumínio. E como nós já discutimos no esquema básico de imunização, é a primeira dose com 2 meses, a segunda dose com 4 meses e um reforço com 12 meses. A vacina é feita por via intramuscular e ela é disponível no Programa Nacional de Imunização para crianças menores do que 5 anos de idade. A vacina pneumocócica 13 também é uma vacina conjugada, é uma vacina inativada, então não tem risco de causar doença, e ela é feita com 13 sorotipos do Streptococcus pneumoniae, que é o pneumococo. O Streptococcus pneumoniae conjugado com proteína CRM197. Ela tem como adjuvante sais de alumínio, cloreto de sódio, água para injeção. O esquema da vacinação, a primeira dose é com 2 meses, a segunda dose é com 4 meses, a terceira dose é com 6 meses, e um reforço entre 12 e 15 meses de idade da criança. A aplicação é intramuscular e ela só existe na rede privada. Então, a vacina 13, para ter 13 sorotipos do pneumocócico, só existe na rede privada. Então, na rede pública, nós temos a vacina 10. A vacina pneumocócica 23, com 23 sorotipos, tem algumas indicações bem específicas, particularmente pacientes que são grupos de risco para doença pneumocócica. Então, algumas listagens de alguns desses grupos de risco. Pacientes infectados com vírus da imunodeficiência adquirida ou portadores de AIDS, pacientes que não têm o baço, ou seja, têm asplenia anatômica ou funcional e doenças relacionadas com asplenia, pneumopatias crônicas, exceto a asma intermitente ou persistente leve, asma persistente moderada ou grave, cardiopatias crônicas, nefropatias crônicas, pacientes em hemodiálise, pacientes com síndrome nefrótica, pacientes que sofreram transplantes de órgãos sólidos ou de células tronco-hematopoéticas, ou seja, de transplante de medula óssea, pacientes com imunodeficiência devido ao câncer ou imunodepressão terapêutica, pacientes diabéticos com fibrose cística, ou seja, mucoviscidose, pacientes com doenças neurológicas crônicas incapacitantes, implante de cóclea, pacientes com trissomias genéticas, imunodeficiências congênitas, hepatopatias crônicas e doenças de depósitos. Além dessas indicações, algumas outras situações estão indicadas para que o paciente receba a vacina pneumocócica 23, com 23 sorotipos. São pessoas a partir de 60 anos de idade, quando forem hospitalizadas ou forem residentes em instituições fechadas, como asilos, casas geriátricas e casas de repouso. Populações indígenas, pacientes que vão sofrer esplenectomia eletiva, ou seja, vão tirar o baço de modo cirúrgico, e a vacina deve ser aplicada pelo menos 15 dias antes do procedimento cirúrgico. Pacientes que vão sofrer quimioterapia ou sofrer tratamento com drogas imunossupressoras, também a vacina deve ser aplicada 15 dias antes do início da terapêutica. Os efeitos colaterais, então, os efeitos adversos da vacina pneumocócica 10 são dor, inchaço e vermelhidão no local da aplicação da vacina, e ocorrem em 38,3% dos indivíduos vacinados. Sintomas gerais, como irritabilidade, 52% dos pacientes. Sonolência, perda de apetite e febre, em 10% dos pacientes.
Em crianças com até 5 anos, podem apresentar dificuldades respiratórias, diarreias, vômitos e choro persistente, de 0,1% a 0,01%. E podem ter erupções na pele e, eventualmente, convulsões, em 0,01% dos pacientes que foram vacinados. Ainda em relação aos efeitos colaterais, os efeitos adversos da vacina pneumocócica 13, em crianças e em adultos. Em crianças, diminuição do apetite, irritabilidade, sonolência ou sono inquieto, febre e reações no local da aplicação, como dor, vermelhidão, inchaço ou endurecimento do local onde foi aplicado, e ocorre em 10% dos pacientes que receberam a vacina. Diarreias, vômitos, erupções cutâneas, febre acima de 39 graus Celsius pode ocorrer em 1 a 10% dos pacientes. Choro persistente, convulsões, urticária, reação local intensa pode ocorrer de 0,1 a 1% das crianças que receberam a vacina. E episódio hipotônico, hiporresponsivo e anafilaxia podem ocorrer de 0,01 até 0,1%. Em pacientes adultos, os efeitos adversos podem ser diminuição do apetite, dor de cabeça, diarreia, erupções cutâneas, dores nas articulações, dores musculares, calafrios, cansaço e reações locais. Endurecimento, inchaço, dor, limitação do movimento do braço em 10% dos adultos vacinados. Vômitos e febre pode ocorrer em 1 a 10% dos adultos vacinados. Náusea, alergia grave, gânglios no braço vacinado de 0,1 a 1% dos indivíduos adultos vacinados. Então, não percam a oportunidade de proteger seus pacientes contra a doença pneumocócica. Então, nós vimos nessa aula as doenças que o pneumococo causa nos pacientes e as vacinas que nós temos disponíveis e como elas devem ser as indicações específicas. Nós vimos que a principal causa de pneumonia em todas as faixas de idade e principalmente causa grande internação e mortalidade nos extremos da vida, nas crianças pequenas e nos adultos. Na próxima aula, nós vamos discutir um pouquinho sobre doenças em situações particulares, como nós já vimos um pouquinho hoje, que são as doenças, a vacina pneumocócica, que deve ser aplicada em pacientes em situações particulares. Nós vamos aprofundar um pouquinho mais essa situação em pacientes, em doenças gerais, as indicações de vacinas em pacientes que têm doenças, situações clínicas particulares que precisam ser vacinados. Então, nos encontramos na próxima aula.